Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre float, só que a gente vai começar essa aula de uma forma diferente. A gente vai ter aqui um desafio mental, bem simples. Imagine que você queira fazer na sua página HTML mais ou menos um formato de revista e jornal. Que a gente sempre vê em jornal, por exemplo, que existe uma imagem e ao redor dessa imagem, contornando toda essa imagem, um texto. Então, a gente vai fazer aqui junto. Vamos supor que a imagem que a gente queira usar seja a própria logo do Lab Frontend. Então, eu vou copiar o endereço da imagem e vou utilizar a tag do HTML de imagem, que a gente já está cansado de saber como é. Que é img, src, e colar aqui dentro o endereço da imagem. Prontinho. A gente já tem aqui uma imagem na nossa página. Agora, a gente quer que um texto que a gente coloque após a imagem contorne toda a imagem, fique ao redor dela, mais ou menos simulando uma revista e um jornal. Então, eu vou pegar aqui um texto exemplo, que é o Lore Ipsum, que é um texto que não diz nada, mas que a gente geralmente usa para formatar o que a gente quer, digamos, só para ocupar o espaço que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui a tag de parágrafo. E dentro dessa tag de parágrafo, eu vou colocar esse texto Lorem Ipsum. Se a gente colocar simplesmente dessa forma, subentende-se que o texto ele vai ocupar a largura inteira, por ser justamente display block, e a imagem ela vai ficar aqui no lado esquerdo, porém o texto não vai contornar ela. Então, com um simples comando, a gente pode fazer o nosso resultado do desafio que eu propus aqui, que é o quê? Vamos supor que eu vou colocar na tag img aqui um CSS, vou colocar o simples comando float left. Pronto, perfeito. Perceba que a mágica aconteceu. O texto agora ele está contornando a imagem que a gente colocou. Isso foi bem simples, apenas com uma propriedade, que é a float, a gente conseguiu isso. Mas o que significa a propriedade float? Sendo bem resumido, eu vou dizer que float é uma forma de você dizer que um elemento do HTML ele vai flutuar e vai sair do seu fluxo normal da renderização da página. Digamos que quando eu coloco que um elemento ele tem float left, por exemplo, eu digo que ele foi empurrado para um novo contexto, um contexto diferente dos outros elementos que vêm depois ou antes. Ou seja, digamos que exista um fluxo, né? Por exemplo, img, aí depois a renderização do navegador vai pegar o texto. Então, quando eu faço que img foi float left, estou dizendo que essa imagem ela foi empurrada para um novo contexto, diferente do restante da página. Então, agora a gente vai fazer um outro desafio, agora utilizando divs. Por quê? Eu vou colocar aqui uma div py, que aí vai ser a div que vai conter todo o conteúdo. Eu vou chamar ela de id container, ou seja, ela vai conter as outras divs. E aqui eu vou criar 3 divs. Copiar e colar aqui. E vou apenas colocar aqui uma identificação diferente em cada uma. Vou chamar essa de div1. Essa outra eu vou chamar de div2. E essa terceira, obviamente, de div3. Div3, prontinho. Então, aqui no CSS, vamos primeiro colocar um estilo para o container, que é a divpy. Eu vou dizer que ela vai ter, digamos, uma altura de 300 pixels. E vai ter um background nessa cor aqui, um cinza. Prontinho. E agora eu vou colocar aqui div1, div2 e div3. Pronto. Vamos diferenciar cada uma dessas divs. Antes disso, eu vou colocar uma característica que vai ser comum para
todas essas três divs. Então, para não ter que ter trabalho colocando individualmente a mesma característica na div 1, 2 e 3, eu vou agrupar esses elementos. Vou colocar aqui div 1, vírgula, div 2 e div 3. Fazendo isso, eu agrupo elementos, ou seja, eu junto todos eles e dou apenas um comando que vai cair para todos os três. Então eu vou dizer que a altura vai ser 100 pixels e a largura também vai ser 100 pixels. Vai ser um quadradinho. Então vamos lá. Na primeira div aqui, agora eu vou diferenciar pela cor. Vou dizer que a primeira div vai ter um background vermelho. Vou dizer que a segunda div terá um background verde. E na terceira div, um background azul. Errei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Background blue. Ah não, desculpa, é a hashtag no início aqui. Background blue. Prontinho. Temos aqui três divs com a mesma altura e largura. Então a gente pode perceber logo de cara que, como o div é um elemento do tipo block, ele ocupa a largura inteira. Sendo assim, a próxima div ela cai para baixo, ou seja, sai do fluxo aqui da linha inteira e cai para a linha de baixo, ou seja, uma div abaixo da outra. Então, se eu começar colocando aqui, por exemplo, float left, ou seja, estou mandando que essa div ela flutue para o lado esquerdo, eu vou ter que a div 1 está flutuando à esquerda, porque eu estou vendo aqui o quadrado vermelho, ou seja, eu sei que o background dela é red. Ela está aqui flutuando à esquerda. Agora teve um probleminha, por quê? A div que eu tenho aqui, div 2, que é a verde, ela sumiu. Por que que a gente pode entender com esse sumiço aqui? O que que a gente pode tirar de aprendizado desse sumiço? Quando eu utilizo float left, eu falei que esse elemento ele é empurrado para um novo contexto. Digamos assim que ele foi empurrado para frente, vamos supor. Então, tudo que vem depois dele vai continuar no fluxo normal da div. Ou seja, a gente pode entender que essa div 2, que está logo em seguida dessa div 1, ela está aqui atrás dessa div vermelha aqui, que é a div 1. Por quê? Porque é como se essa div 1 fosse empurrada para um novo contexto, ou seja, um contexto que a div 2 não entendeu ainda, e a div 2, consequentemente, ocupou aqui o seu fluxo normal, que é atrás dessa div 1, seguindo o seu contexto, o seu fluxo contínuo. Então, a gente tem esse problema. Então, se a gente quisesse, por exemplo, que todas essas divs ficassem uma ao lado da outra, a gente poderia colocar float left nas três. Aí sim a gente conseguiria esse resultado. Por quê? Porque primeiro eu disse que a primeira div saiu para um novo contexto. E depois, quando eu vou para a div 2, eu também digo que ela saiu para um novo contexto. E que, por coincidência, é o mesmo contexto em que a div 1 tinha saído. Ou seja, ela vai flutuar à esquerda, só que ela vai encontrar à esquerda dela a div 1, que foi renderizada antes. Ou seja, a div 1, que eu coloquei float left, desculpa, primeiro ela veio flutuando primeiro aqui. Depois, quando a div 2 veio flutuar à esquerda também, ela encontrou à esquerda dela uma div e se posicionou logo a seguir. A mesma coisa com a div 3. Ela encontrou a div 2 e se posicionou flutuando logo a seguir dela. Prontinho. Então a gente teria três blocos posicionados um ao lado do outro. Isso é muito importante quando a gente vai criar um site, que volta e meia a gente precisa posicionar um elemento ao lado do outro. Então isso é muito importante mesmo. Agora, só fazendo isso aqui, tem um probleminha. Vocês não enxergaram por quê? Porque eu coloquei aqui na divpy uma altura que é maior do que a altura desses três elementos. Então você não percebeu, mas existe um problema um pouco sério, que é quando você coloca float em todos os elementos, digamos que o elemento pi, que é o elemento que contém
ele fica sem ter noção de qual altura ele deve ter. Vou tirar aqui esse rate 300 e você vai ver que a DivPy sumiu. Então, visualmente ela sumiu, porém, ela está aqui, atrás, só que com a altura 0. Ou seja, ele não entendeu que a altura dos seus filhos era a altura dessas divs, que é 100 pixels. Esse problema ele pode ser contornado de algumas maneiras. Eu vou falar aqui da primeira maneira, que é o overflow. Overflow é uma propriedade em que você vai informar como deve ser o comportamento desse elemento quando os seus elementos filhos atingirem o seu limite máximo. Por exemplo, eu dizendo aqui que overflow vai ser alto, eu estou informando que essa DivPy ela deve verificar qual a altura dos seus elementos filhos máxima e deve se adaptar automaticamente para conter a altura desses elementos filhos. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, 140 dos filhos, perceba que o pai, a DivPy, ela vai acompanhar. Ou seja, qualquer altura que eu coloque aqui nas divs filhas, a DivPy vai acompanhar. Ou seja, o overflow dela é automático. Vai seguir o fluxo automaticamente, adaptando a sua altura. Essa é uma forma da gente resolver. E uma outra forma é a gente utilizando clear, a propriedade clear. Só que para usar essa propriedade, a gente teria que, após os elementos flutuantes, que são essas 3 divs, a gente teria que ter, por exemplo, uma nova div aqui, ou qualquer outro elemento, mas vamos utilizar a div. Eu vou colocar aqui div 4. Div 4. Então, digamos que eu tenho essas 3 divs flutuando. Eu vou ter agora uma quarta div que eu não quero que ela flutue junto com as outras. Vou colocar aqui um background, só para você diferenciar, colocar fundo preto. Vou colocar uma altura aqui de 100 pixels também. Perceba que ela está aqui ocupando o contexto do fluxo Py, ou seja, ela está por trás dessas divs aqui que mudaram de contexto, foram empurradas para um novo contexto, então ela ocupou o seu contexto natural, que é como um elemento display block, ela está ocupando a largura inteira, ela está aqui por trás dessas divs que estão flutuando. Então, se eu não quero que ela seja afetada pelo float, o que é que eu posso falar para ela? Eu posso dizer que ela vai limpar as propriedades floats que vierem ou à esquerda ou à direita dela. Como todos os elementos que a gente coloca aqui estão flutuando para a esquerda, nessa div 4 eu posso colocar clear left. Pronto, estou dizendo que para ela limpar a propriedade anterior a ela, que possuía flutuação à esquerda, e que ela vai seguir o fluxo normal, indo para baixo. Ou seja, ela vai entender que existem esses elementos, vai entender o contexto deles e vai se posicionar logo abaixo. Ou seja, ela não ficou por trás, como ela estava antes aqui. Ela não foi afetada pelo float dos seus elementos anteriores, justamente porque eu limpei o contexto aqui de left, de float left. Se esses elementos, por exemplo, estivessem flutuando à direita, vamos colocar aqui todos eles à direita, float right, aqui eu errei aqui, deixa eu consertar, aqui float right, prontinho. Eles estão flutuando à direita. O que é que eu posso fazer aqui para limpar esse contexto de flutuação e fazer com que essa div 4 tenha seu fluxo normal na sua DivPy? Eu posso, ao invés de dizer clear left, eu vou limpar para right, para a direita. Vou limpar esse contexto de flutuação que se encontra à direita. Por quê? Porque os elementos anteriores a ele estão flutuando à direita. Então, assim a gente pode consertar esse problema da DivPy seguir a altura normal do seu fluxo.